A insuficiência renal crônica é uma das doenças que mais cresce no Brasil. A cada ano, o número de pessoas sendo encaminhadas a centros de hemodiálise só aumenta. As principais causas estão relacionadas à diabetes e à hipertensão, como explica o nefrologista Dr. Nelson da Silva. A maior parte dos pacientes hoje em dia em diálise é o paciente diabético, hipertenso, cálculo renal, infecção urinária, existem doenças hereditárias, existem as glomerulopatias, mas isso aí são mais difíceis de detectar. Se você pega um indivíduo que tem diabetes, esse indivíduo tem que fazer um exame de creatinina. Se ele é hipertenso, ele tem que fazer. Agora, tem pessoa que não tem nenhuma dessas patologias, mas é bom ele fazer também. Agora, o indivíduo tem infecção urinária de repetição, cálculo renal, problema na próstata, algum membro da família que já teve problema renal, diabético, hipertenso, ele precisa fazer pelo menos uma vez o exame. Outro fator que contribui para os problemas nos rins são os maus hábitos de vida, como o sedentarismo e a má alimentação, ou seja, exageros na hora de se alimentar e beber. O urologista Dr. Renato Angelotti comenta sobre os principais vilões no nosso dia a dia que podem vir a contribuir para uma doença renal. O que é o mais importante para cuidar da saúde do rim? Primeiro, a hidratação. O líquido, né, principalmente a água, é o combustível do rim. Não adianta nada o nosso organismo acumular toxina se o rim não está tendo um fluxo de urina adequado para eliminar essas impurezas do nosso corpo. O consumo excessivo de sal vai vai acabar gerando uma deficiência futuramente, né, nessa qualidade de filtração do rim. Pressão alta e diabetes, isso daí o paciente tem que estar atento, tem que controlar. Existem vários casos hoje que a pessoa de repente para de tomar um remédio, não toma o remédio regularmente, às vezes vai tomar o remédio de pressão só quando a pressão está alta. E isso aí o que acontece? A pressão do nosso corpo, ela aumentando, vai aumentar a pressão dos rins e isso daí também vai fazer com que o funcionamento vá se deteriorando, né? O excesso, hoje em dia, né, o pessoal aí que frequenta academia, eles estão nessa moda da proteína, né, dieta da proteína, whey protein, né, que agora virou moda aí. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado porque a proteína vai fazer o rim sobrecarregar também, né, em suas funções e o excesso de proteína vai causar uma insuficiência renal futura. O consumo de carne também tem que ser moderado, né? Não precisa cortar nem o sal nem a carne, mas isso tudo tem que ser com moderação. O cigarro também é um problema, né? O cigarro ele vai causar aterosclerose, que é uma diminuição do calibre das veias, e isso vai fazer com que chegue menos sangue no rim e com o tempo também todos esses hábitos, né, são agravações no rim com o tempo, isso diminui a longevidade, né? É importante ressaltar que a diabetes e a hipertensão são os maiores causadores da insuficiência renal, mas estas duas outras doenças também estão relacionadas aos maus hábitos de vida. Apesar de existirem casos de se herdar estas doenças hereditariamente, em sua maioria todas estão relacionadas a estes maus hábitos durante a vida e principalmente a alimentação, ou seja, as pessoas que levam uma vida desregrada apresentam diabetes, hipertensão, que vai sobrecarregar os rins e gerar a insuficiência renal. Quando não, a pessoa já apresenta a falência dos rins. O problema é que a doença renal é uma doença silenciosa. A insuficiência renal é uma doença silenciosa, né? Então, quando começar a dar problema, quer dizer que já está num estágio avançado e aí, dependendo da idade, do caso, dependendo do grau que está essa insuficiência renal, a pessoa pode ir para uma cadeira de diálise, né? Ou seja, é irreversível. Irreversível. A hora que começa, né, essa hemodiálise, a maioria dos casos são irreversíveis. A insuficiência crônica renal é uma doença silenciosa.
E quando se percebe que há algo errado, já pode ser tarde demais. Mas o grande vilão, além do silêncio, é a falta de informação. O povo brasileiro é mal informado, ele não se interessa muito. Ele não se preocupa muito com a saúde e principalmente no problema renal, como eu já disse, é uma patologia silenciosa. Se ele tem a informação, pelo menos uma vez ele vai lá verificar e fazer seus exames, para tentar fazer um diagnóstico precoce. Porque precocemente você consegue atuar de uma forma de prevenir e fazer com que esse rim dele dure mais tempo. É por isso que a preocupação dos especialistas que trabalham com pacientes com doença renal crônica tem aumentado. Em um centro de hemodiálise como o de Matão, trabalham também com os nefrologistas, enfermeiras, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos para dar todo o apoio a quem faz o tratamento. E o que esses profissionais notam, infelizmente, é um aumento no número de dialíticos. Érica é psicóloga do Centro de Hemodiálise do Hospital Carlos Fernando Malzone. Ela fala que tem notado o aumento no número desses pacientes. Particularmente aqui na região, a gente percebe que tem um número, sim, que vem crescendo bastante. No Brasil, então, nem se fala, mundialmente também. Então, a gente fica bastante preocupado. Érica também fala sobre os problemas psicológicos que os dialíticos enfrentam ao descobrir que vão depender de uma máquina para sobreviver. A gente pode perceber que alterações como ansiedade, distúrbio de humor, depressão também, a gente trabalha em cima fazendo esse acompanhamento semanal para estar podendo proporcionar para esses pacientes um pouco mais de qualidade de vida e ver a doença não como um fim, mas como o começo de uma nova vida. Pela falta de informação, hábitos de vida desregrados e cheios de excesso e, por fim, o silêncio durante a evolução da doença levam milhares de pessoas a terem que passar 12 horas por semana em máquinas como essa para filtrarem o sangue. A vida de um dialítico é muito difícil, como conta o nefrologista Dr. Rodrigo. Não é nem um pouco fácil. Tem uma série de restrições que tem que ser feitas, principalmente restrição hídrica. Tem que começar a beber uma quantidade de água muito pequena. A gente mora numa região quente, Matão é uma cidade quente. Tem muita gente que passa sede às vezes, porque realmente é uma condição complicada. Por isso que se cuidar e fazer exames preventivos é essencial, pois quando a doença aparecer, já vai ser tarde demais. Então, a melhor fórmula é procurar ter hábitos de vida no mínimo razoáveis, evitando os exageros. A gente orienta a dieta, orienta alguns medicamentos que são tóxicos para o rim e vamos fazendo os exames periodicamente para a gente ter uma prevenção. Foca na hidratação, a pessoa tomar no mínimo 10 copos de água por dia, não fumar, não consumir bebida alcoólica em excesso, tem que ter uma alimentação saudável, diminuição dos níveis de proteína e gordura e sal, praticar exercício. Isso daí é um fator que vai aumentar a nossa longevidade, inclusive dos rins, e cuidado aí no consumo de proteína.